Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, da EBD do dia 7/2/2021, onde o tema da nossa lição é Deus começa a formar o seu povo. O texto bíblico está em Gênesis 12:15, o texto áudio é Gênesis de 15:6, que diz assim: E creu ele no Senhor e imputou-lhe por justiça. Abraão, então, ele foi chamado a uma terra distante. A partir de Abraão, Deus inicia o projeto de formar seu povo com um propósito missionário. Primeiro, Abraão, ele segue seu chamado quando Deus o convoca, e ali ele recebe três grandes promessas de Deus, né? Primeiro é que o Senhor lhe daria uma terra, a terra de Canaã, está em Gênesis 12, no versículo 1, de 1 a 7, né? A segunda é fazer de Abraão uma grande nação, Gênesis 12, 2. E a terceira promessa é fazer dele uma bênção para todas as famílias da terra. Bom, nesse sentido, a expressão família é usada à luz, né, no sentido patriarcal, né, naquela época. E as bênçãos, né, ditas nesse versículo é o favor de Deus através do grande descendente de Abraão, Jesus Cristo. Ou seja, iniciava então ali um propósito de salvação, né, a partir de Abraão, certo? Através de Abraão, Deus dava sequência ao seu plano de salvação ao homem, que era enviar o seu filho ao mundo, Jesus Cristo, que é o grande descendente de Abraão. Bom, Abraão, então, ele vivia na terra de Ur dos Caldeus, né, onde ele deixou a sua parentela e foi para uma terra desconhecida, ouvindo a voz de Deus e a obedecendo. Então, lá em Gênesis 12, no verso 1, vai dizer assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai de tua parentela e da casa de teu pai e da tua terra, para a terra que eu te mostrarei. Então a gente vê que Deus ele convocou Abraão ali, né, e pediu para que Abraão saísse, deixasse a sua família, seus parentes, sua parentela, e fosse para uma terra distante, uma terra desconhecida, né? Então, trazendo para nosso texto hoje aí o exemplo de Abraão, uma aplicação para nossas vidas, irmãos, todos devemos buscar inspiração divina para fazer a sua vontade, obedecendo a voz de Deus, e a partir daí tomar as decisões em nossas vidas. Por isso que lá em Romanos 8,14 também, o apóstolo Paulo vai falar: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E uma pergunta para mim e para todos nós: nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus? Isso eu falo em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações, irmãos. Uma reflexão. Bom, então Abraão chegou a Canaã, levando, né? Quando ele saiu das suas terras, ele levou com ele a sua esposa Saraí, que lá na frente vai ser mudado seu nome para Sara, assim como Abraão também, né? Abrão mudou para Abraão. Então Saraí era esposa. Abraão levou Ló, né, seu sobrinho, e todos os seus bens, animais e servos, né, que ele tinha ali na região, na terra de Ur, na região de Harã. Então Abraão chegou em Canaã e edificou um altar, está lá em Gênesis 12, 5. Passado alguns tempos, então, a Bíblia vai dizer para nós que Abraão, né, teve fome. Aliás, a fome chegou até aquele local, até o povo de Abraão, lá em Gênesis 12, 10. A fome chegou e Abraão então partiu para o Egito,
porque se ele, assim ele não fizesse, todo o seu povo, todos os seus animais, eles iam perecer, né, de fome, de sede, porque com certeza havia naquele local ali uma grande seca, né? E quando ele chega então nos portões do Egito, ele teve uma surpresa, né? Toda mulher estrangeira que tinha formosura e tinha beleza, ela era levada ali para o harém, né, do rei, para o harém de Faraó. E assim foi feito com Sara. Sara então foi tirada de Abraão, né, e ela foi levada. Então, e Abraão, de uma certa forma, ele, quando perguntava que Sara era dele, ele disse que ela era irmã. Na verdade, ela era esposa, porque ele temia ao rei, porque toda mulher bonita, ou toda mulher que tinha uma beleza e formosura, quando chegasse ali no Egito e fosse casada, o rei mandava matar o marido, ou seja, ele burlava a lei, a própria lei lá do povo do Egito, para, né, para que ele pudesse possuir as mulheres, né? Mas Abraão, de certa forma, ele mentiu, e não mentiu, porque a Sara, ela era meia irmã de Abraão. Bom, Sara então foi levada ao faraó, pois ela tinha uma beleza exuberante, e ela era meia irmã de Abraão, né? E depois de algum tempo, Abraão angustiado, orando e clamando, Deus feriu, né, então toda a casa de Faraó com pragas e enfermidades. Assim Sara, ou Saraí, foi liberta e levou consigo sua serva egípcia Agar, que com certeza vai ser estudado lá na frente. Bom, então a gente vê que a cada situação, né, o Senhor ensinava a Abraão a confiar nos cuidados divinos, e assim Deus trata todos os seus filhos. E quando então Abraão saiu do Egito e peregrinou novamente de volta à terra de Canaã, ele levou consigo muitos animais, muitas riquezas ali, né, por conta do tempo que ele trabalhou, que ele permaneceu lá. O rei foi até benevolente com ele, o faraó foi benevolente e deixou que ele levasse os animais, inclusive uma serva de Sara, Agar. E lá em Hebreus 12:7 vai dizer assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Ou seja, Abraão ele estava passando por um processo de tratamento, né? E Deus estava levando ele a grandes provações, né? Uma foi a fome. Depois a gente vai ver mais na frente que Abraão e seu povo vai entrar em guerra, né? Vai libertar seu sobrinho Ló. E também lá na frente, né? E talvez em outro estudo logo à frente, nós vamos ver que ele terá que oferecer seu filho Isaque como sacrifício, né? Então Abraão sendo provado e testado. E nós também, irmãos, somos a cada dia testados, né, na nossa fé. E a pergunta que eu faço é: você tem sido aprovado por Deus? Nós temos suportado a correção? Porque Deus, Ele ama, por isso Ele nos corrige. Bom, chegando de volta a Canaã, né, a Bíblia vai dizer para nós, lá em Gênesis 12, no versículo 7, cresceu então os números do rebanho de Ló e do rebanho de Abraão, e ambos tinham pastores, né? Ou seja, Ló tinha seu povo, Abraão tinha o povo dele, mas eles viviam junto na terra. Então começou a haver contendas entre os pastores, eles começaram a brigar e a se ofender, né? Então Abraão, ele convida Ló, aliás, Ló fala para Abraão que não dá mais para permanecer ali, por conta das confusões. E Abraão então leva Ló acima de uma grande colina e fala, né, para onde você quer ir? E Ló então escolhe as melhores, uma campina muito verdejante, ou seja, aos olhos aparentemente os humanos eram os melhores lugares para ir. E Abraão disse a Ló, falou: olha, escolha,
Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Então, Abraão foi generoso com Ló. Ele priorizou a Ló e falou, olha, para onde você for, eu irei no sentido contrário. Então, Abraão dividiu a terra e deu para Ló o direito de escolha. Ló escolhe, então, como eu já disse, a melhor terra, aquela que aparentemente era melhor. Por quê? Porque as terras que Ló escolheu, que não eram poucas, eram mais próximas às cidades de Sodoma e de Gomorra, certo? E por consequência disso, naquele local, Ló tinha uma visão comercial, então ele achava que nas cidades ele ia poder comercializar ali os seus produtos, né, da terra, e também as lãs de suas ovelhas por um preço melhor ao que Abraão pagava, porque até então eles faziam negócio entre eles e ambos enriqueciam. Depois da separação, né, Deus então, ele, através de um sacrifício, Deus reafirmou as promessas com Abraão, está em Gênesis 14, 17, né? E voltando um pouquinho atrás, nós vemos que a escolha de Ló não foi uma escolha sábia, né? Depois da separação de Abraão, lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículos 7 e 8, vai dizer assim: ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas, né? Ou seja, Ló foi habitar na cidade de Sodoma ou Gomorra, e aquele local, como a gente vê, o Senhor destruiu as cidades porque eram cidades muito pecaminosas. A iniquidade tomou conta da cidade. Então Ló era um justo, e ele então se afligia, né, com as obscenidades daquele local, com as diversas situações de iniquidades ao qual aquele povo era cometido, e tudo isso era permitido pelo rei, né? Então Abraão ele edificou um altar em Hebrom. Ele se afastou do atual local onde ele estava e chegou num lugar chamado Hebrom, e ali ele edificou um altar ao Senhor. Abraão, por muito tempo, ele se sentia só na sua fé. Ele sentia que só ele falava com Deus, né? Então ele tinha que ter muita força, muita fé, muita disposição, né, para seguir em frente, e Deus o testava todos os dias. Então Abraão, quando chegou lá em Hebrom, né, ele viu, houve uma grande guerra entre 4 reis, né, contra 5 reis ali dos campos do Jordão. 4 reis que combateram 5 reis nas planícies do Jordão, né? Então Ló e sua família, seus bens, pessoas da cidade de Sodoma e Gomorra e toda a riqueza daquela região foram levadas por esses reis. Está lá em Gênesis, no capítulo 14, versículo 11, 12 e 16, né? A partir daí, então, Abraão ele reúne seu povo, reúne seus homens de guerra. A Bíblia diz que eram 300, em média 318 soldados, né, do exército de Abraão, pastores e guerreiros, e ele lidera então a libertação de Ló e todo aquele povo ali da cidade de Sodoma e Gomorra, e teve a atitude de devolver os bens, né, ou seja, os animais, os tesouros que foram tirados ali, devolver aos reis de Sodoma e Gomorra. Tanto que os reis ofereceram para que Abraão ficasse, né, com os bens. Mas Abraão, então, ele jurou, né, ao Deus Altíssimo que ele não colocaria as mãos em nada, né, daquele povo, para que os próprios reis lá, ou eles falassem: olha, nós enriquecemos a Abraão. Então Abraão confiava tanto em Deus que ele fez um juramento. Ele falou que ele não ia tirar nada daquele povo, porque ele cria que deu toda a sua riqueza, tudo que ele pudesse ter, né, inclusive ser pai de todas as nações, viesse somente de Deus.
Depois da guerra, que acabou aquela guerra, quando Abraão retornou, né, ele recebeu a visita ali de Melquisedeque, né, considerado rei de Salém. E lá em Gênesis 14, 18 a 20, eu vou ler aqui, né, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, né? Bom, se vocês quiserem complemento, né, desse texto, está lá em Hebreus, capítulo 7, no versículo 2 e 3, vai falar um pouco sobre Melquisedeque, vai falar que ele não tinha, a Bíblia não mostra nenhuma genealogia, mas ele veio em forma humana, né? Então, há um estudo até bastante complexo em cima dessa questão, né, que não é tema do nosso assunto hoje. Mas eu imagino, irmãos, a felicidade de Abraão, ou seja, Deus conhecia o seu coração, sabia que Abraão era um homem que tinha muita fé, mas ele não tinha com quem compartilhar essa fé, a não ser com sua esposa, que também, né, não ouvia a Deus como ele ouvia, né? Então, Abraão se sentia muito só, e quando Deus envia Melquisedeque, né, com um homem de fé, um sacerdote e rei, né, da cidade do reino de Salém, para que confirmasse a fé de Abraão. Irmãos, na nossa vida também, muitas vezes, né, nós encontramos pessoas que confirmam e testificam a nossa fé, né? Nossa fé também é testificada pelo Espírito Santo e pelo crer em Jesus Cristo. E para a gente entrar, irmãos, para a gente finalizar esse estudo, né, o tema é o herdeiro e a justificação pela fé. Bom, Abraão, então, depois daquela guerra, depois que ele recebeu a visita de Melquisedeque, passado alguns tempos, ele temia a volta que aqueles reis que foram derrotados por ele voltassem e se vingassem, né? Então ele tinha que proteger o seu povo, né? E a partir daí, então, Deus também conhece o coração de Abraão. Lá em Gênesis 15, 1, Deus promete proteger Abraão e seus adversários, seus inimigos, né? Então, depois dessas coisas, está lá escrito Gênesis 15, 1, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então, o Senhor Deus firmou com Abraão uma promessa, né? E depois disso aí, Abraão então começa, não vou dizer duvidar, mas a questionar Deus: Senhor, eu estou velho, como poderá de mim fazer uma grande nação? Minha esposa já é velha. Percebam que Abraão saiu de sua terra ali com 75, já não era tão jovem, né? E depois de muito tempo, 25 anos, né, nasceu Isaac, o filho da promessa, que nós vamos estudar mais para frente, né? Então Abraão questiona a Deus, pois ele não tinha filhos. E Deus então manda Abraão contar as estrelas do céu, as areias do mar, e diz assim: eu farei de ti uma grande nação, né? A partir daí, então, Abraão firmou novamente a sua fé em Deus e ele confiou, né? Está lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. E o Senhor, então, ele aceita essa fé de Abraão, aceita a fé firmada, né? E Abraão firmava tudo isso em sacrifício, no altar. Ele ali pegava o melhor animal seu, mais belo, mais saudável, aquele que ele de mais valor, e sacrificava sempre para firmar a sua fé, firmar o seu compromisso com Deus. Então Deus, ele se agradou de Abraão e aceitou a sua fé e atribuiu isso por justiça, né? O justo Abraão, Deus atribuiu isso por justiça. E a partir daí, então, levaria ainda 25 anos até o nascimento de Isaac, ou até que a promessa se cumprisse, né?
E no decorrer da história nós vamos ver também lá na frente que a serva, né, que é Sarai, ou Sara trouxe do Egito, ela deu a Abraão para que Abraão tivesse um filho com ela, né, que nasceu Ismael, mas isso aí é um outro estudo, não está nessa questão, nessa parte agora, né? E Deus, então, depois da promessa feita, da firmada promessa com Abraão, o Senhor, então, ele formou um pacto, né? Ou seja, a partir daí, iniciou-se a circuncisão, de todo homem, de toda criança que nascesse a partir dali, né? Então, todo homem foi circuncidado e toda criança foi circuncidada, né? E isso se levou por muitos e muitos anos até, né, a vinda do Messias. Bom, a circuncisão, nesse caso, ela está ligada à promessa da terra, né, e não à justificação, ou seja, a circuncisão, ela não justifica o pecado do homem, né? Tanto que o povo de Israel, muito tempo depois, né, já em busca da terra prometida, depois de voltar do Egito, né, eles erravam muito, pecavam, assassinavam, né? Então eles eram circuncidados, mas mesmo assim eles não eram justificados pela circuncisão, né, que tinha, né? E é isso, irmãos. Então essa é a nossa lição de hoje, né? E aplicações para nossas vidas. Eu vou trazer aqui o que o autor da revista nos fala. Se obedecermos ao Senhor em tudo, podemos ter a certeza dos cuidados de Deus em nossas vidas. Pela fé, as promessas divinas são cumpridas, principalmente a promessa de vida eterna, né? Salvação através do cumprimento da promessa que aconteceu no nascimento do Senhor Jesus Cristo, nosso Messias, ou seja, o grande Salvador. Ou seja, toda essa história, todo esse relato, todo esse fato, todos os acontecimentos que a Bíblia nos traz, irmãos, todo o projeto de resgate, de salvação, os cuidados de Deus ali com Abraão, mais para frente com Isaac, com Jacó, Moisés, Josué, José e todos os profetas e reis, tudo isso é para que nascesse o Messias Jesus Cristo, né? O objetivo do nosso estudo, então, irmãos, da IBD, é que nós venhamos a conhecer todo o projeto de Deus para nossa salvação. Muito obrigado a todos pela atenção. Que Deus abençoe o seu dia, sua semana, em nome de Jesus. Amém.